Mariane, sou aluna da FATEC aqui de Pompeia, do curso de Mecanização e Agricultura de Precisão. E na matéria de Laboratório de Agricultura de Precisão 2, a gente tem uma atividade para fazer. E o nosso vídeo vai ser sobre análise e regras da topologia. Bom, inicialmente aqui, a gente vai utilizar o software ArcMap. Aqui, antes de começar, eu vou falar um pouquinho sobre essas regras topológicas. A topologia é um conjunto de regras e comportamentos que estipula como os pontos, as linhas e os polígonos eles vão partilhar geometrias coincidentes. Por exemplo, a divisa de um país ela tem geometrias coincidentes. Então a gente garante a integridade dos dados aplicando as regras da topologia. Bom, para mim falar das regras da topologia, eu preciso primeiro aplicar a topologia. Então vamos lá. Aqui eu tenho a pasta onde eu criei um GeoDatabase e um conjunto de feições, de classe de feições, onde representa as três feições, ponto, linha e polígono. A linha é representada pelas estradas, os pontos as instalações e os talhões como polígono. Quando a gente clica no botão direito aqui, a gente vai na opção novo, a gente pode ter a opção aqui topologia. A gente dá um clique nela, ela abre uma página instrutiva, onde ela vai falar passo a passo como a gente vai decorrer para aplicar essa ferramenta. A gente clica em avançar, aqui a gente dá um nome para a topologia, eu vou deixar Fazenda 01, e uma tolerância de agrupamento. O que é essa tolerância de agrupamento? Quão perto essas geometrias vão estar. Então, a gente deixa o padrão mesmo, não altera nada, clica no avançar. E aqui a gente vai selecionar quais as classes de feições que a gente quer que faz parte dessa topologia. Vamos colocar os talhões, estradas e instalações. A gente seleciona e dá um avançar. Bom, aqui ele abre uma aba onde a gente tem que falar qual que é a prioridade. Ou seja, quando ele for validar, qual que vai ser validado primeiro. Se eu tenho, no caso, uma área de preservação permanente e ela está selecionada, no caso ela foi averbada e eu não quero fazer alterações, eu coloco um indicativo baixo. Essa escala vai de 1 a 5, onde 5 é uma prioridade muito baixa e uma prioridade muito alta. Batalhões a gente deixa 1. Vamos colocar umas mais baixas aqui para estradas e para instalações. Vamos dar um avançar. Aqui chega a área onde a gente vai adicionar as regras dessa nova topologia. Quando a gente clica em adicionar regras, a gente tem 3 campos. Feições da classe de feições e a regra e a classe de feição, né? Porque quando a gente faz a feição, a gente dá um nome. Então, eu dei um nome no polígono aqui de talhões. Toda regra que a gente selecionar, no canto aqui da lateral, aparece a descrição da regra. Como ela vai atuar, de acordo com cada geometria. Existem mais de 20 tipos de regras da topologia disponível hoje. Mas qual eu devo utilizar? Depende do que você está fazendo. Aqui no caso, eu vou utilizar as que mais são comuns. No caso de instalações aqui, eu vou colocar que não deve... Vamos colocar os pontos... Deve estar dentro ou fora dos limites da área de feição de outra camada, né? Por exemplo, se precisar estar dentro ou fora do talhão. Aqui, se esse ponto deve ser coberto pela extremidade das feições de linha ou de outra camada. Vamos dar um OK, ela fica gravada aqui. Vamos adicionar agora regras das estradas. Bom, uma das regras mais comuns é que não deve se sobrepor, né? Então, ele tem um exemplificado aqui em desenho, vamos dar um OK, adicionar outra regra aqui, que não deve interseccionar. O desenho aqui, a edição em cima do mapa que eu fiz, já foi com alguns erros para que possa ser capturado quando a gente aplicar a topologia.
Agora eu vou na opção de talhões aqui, vou colocar que não deve se sobrepor uma geometria em cima da outra. Vou adicionar outra regra. Vamos colocar que não deve ter gaps, esses vazios, esses vácuos entre as feições aqui. Feito isso, a gente dá um avançar. E aqui a gente tem um resumo geral de todas as configurações que a gente fez anteriormente. A gente pode ver as classes de feições, as prioridades que a gente deu, as regras, tudo mais. Vamos dar o finalizar e vai criar a nova topologia. Ela abre uma janela perguntando assim: a nova topologia foi criada. Gostaria de validar agora? Sim. Feito isso, a gente clica aqui no catálogo aqui. Dentro da classe de feições foi criada a topologia. A gente arrasta ela para cá. Aí ela pergunta se a gente quer compartilhar as classes de feições. Eu coloco não, porque senão vai criar todas as camadas duplicadas, instalações, estradas e tudo mais. Vamos deixar ela aqui primeiro para que ela fica sobre o desenho aqui. Bom, vamos alterar a coloração para que a gente consiga enxergar onde estão os erros. Vamos colocar um vermelho aqui, um preenchimento. Erros de linha. Vamos colocar um verde aqui. Erros de ponto. Vou colocar um. Se a gente desativar a camada da imagem e desativar a das feições, a gente fica só com essa camada aqui onde foi aplicada a ferramenta topologia. Mas, para ter um contraste e a gente conseguir enxergar esses erros que foram, vamos dizer assim, pegos pelas regras topológicas, a gente vai vir aqui em personalizar, barra de ferramentas, tem a opção topologia. Lembrando que quando a gente criou aqui, a gente criou uma topologia do GeoDatabase. E quando a gente utiliza aqui, a gente cria uma topologia de mapa. Para ativar, a gente precisa iniciar a edição. Quando a gente inicia a edição, a gente vê que todas as janelas aqui, todos os ícones ativam. O que nos interessa no momento é esse inspetor de erro, onde a gente vai ver se as regras que a gente adicionou, se elas conseguiu pegar algum erro ali na edição. E aí a gente vai vir aqui, ó. Aí, nessa janela aqui, nessa tabela, a gente tem erros de todas as regras. A gente pode selecionar uma por uma para analisar elas separadamente. Vamos colocar dos talhões que não pode ter sobreposição. Bom, ele achou 2 erros aqui, ó. Se a gente clicar, a gente consegue ver onde é. Ó, se ele está com um contorno aqui e um preenchimento na cor vermelha, a gente identifica onde que é. Ó. No caso, está tendo uma sobreposição nessa área. O mesmo ocorre nesse caso. Uma sobreposição. Você consegue fazer as modificações clicando com o botão direito. A gente pode marcar como exceção, no caso, segue o exemplo da área de preservação. Ele pegou ali, mesmo colocando uma escala de mais leve, ele conseguiu pegar esse erro, né? Que está fora da regra. A gente pode marcar como exceção, ele vai desconsiderar. A gente pode criar, juntar, subtrair as feições. E se a gente clicar aqui, ó, exibir descrição da regra, ele vai mostrar para a gente aquela telinha que a gente já viu quando a gente estava configurando qual regra a gente queria. Né? E a gente sempre tem que deixar aqui ativado, mostrar erros para que ele possa estar aparecendo aqui para a gente. Dá um OK. Bom, vou pegar outro caso aqui. As estradas não devem interseccionar. Vamos pesquisar. Tem um erro aqui, ó. Quando você clica na feição, ele aparece aonde é que interseccionou. Tá vendo? Bom, é isso, galera. Mais algumas outras informações vocês podem estar perguntando pra gente na descrição do vídeo.